O tema da mensagem de hoje é tempo de vitória. Repita comigo: hoje chegou o dia da minha vitória. Nós vamos ler apenas um versículo, vai estar no quadro. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 15, diz assim: Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Davi, amado, era indiscutivelmente um homem marcado para ter vitória. Diga assim: eu sou marcado para ter vitória. Eu sou marcado para ter vitória. Agora preste atenção no que você acabou de dizer. Que você é marcado para ter vitória. Mas não existe vitória sem luta, sim ou não? É possível você vencer alguma coisa sem haver uma disputa, uma luta, uma guerra? Não tem como. A nossa vida no dia a dia é uma guerra diária, não é verdade? Todo dia nós temos as nossas guerras pessoais, mas o Senhor diz assim que nós somos marcados, ou seja, a marca de Cristo que está em nós é para que sejamos mais que vencedores. Pois Deus nos escolheu para conquistar e conquistar através da guerra. Assim foi Davi, ele foi escolhido para conquistar, sabe? O Senhor dava a ele uma habilidade incomum. Não teve uma história, amado, em que Davi perdeu a guerra. Foi diferente de Josué. A Bíblia diz que o Senhor disse para Josué que aonde ele colocasse a planta dos seus pés, o Senhor daria por herança. E ele disse assim: Josué, você está vendo o sol, o pôr do sol? Sim, Senhor, eu estou vendo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Se até lá você conseguir colocar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Mas nós sabemos que na história, Josué ganhou várias batalhas, mas dentre essas guerras havia uma cidade chamada Ai, uma pequena cidade. Era tão pequena quanto o nome. E eles perderam a guerra. Por que eles perderam a guerra? Porque no meio dele havia alguém que estava quebrando a aliança com o Senhor. Alguém que estava fazendo algo errado e Deus não podia permitir que o mal, que o engano pudesse prevalecer. Diferente de Davi. O Senhor disse assim: Davi, eu te chamei para ser herdeiro, eu te chamei para ser guerreiro, eu te chamei para ser vencedor. Eu quero tipificar hoje, amado, que o seu passado foi como Josué. Que você teve algumas vitórias, teve algumas quedas, algumas derrotas. Mas a partir de hoje, a partir da unção de Obed-Edom, a sua vida vai ser vitória sobre vitória no nome de Jesus, assim como foi Davi. Amém? Porém, as vitórias de Davi, amado, não eram vitórias apenas carnais, mas eram vitórias espirituais. Davi, quando ele ia para a guerra, quando ele ia para a peleja, ele sabia que ele tinha habilidade para vencer, mas ele encontrava-se com o Senhor teu Deus e dizia: Senhor, estou indo para esta batalha que o Senhor disse que eu jamais perderia, mas eis-me aqui, a minha maior vitória é te adorar. Irmãos, às vezes nós ficamos acomodados com algumas situações, dizendo: não, Deus prometeu, então eu vou ficar em paz, eu não preciso nem lutar. Deus disse que ia abrir a porta de emprego, então eu não preciso nem procurar mais emprego, vou ficar aqui sentado na minha sala. Isso não pode ser assim. Davi sabia que a bênção do Senhor era com ele, mas ele não cansava, ele não cessava de buscar a Deus em toda parte, em todo o tempo. E toda vez que ele ganhava, ele jamais batia no peito e dizia: eu sou o bom. Ele dizia: grande é o Senhor. Amém, irmãos? Nós devemos dar honra a quem tem honra. Davi entendera que no seu espírito, para que ele pudesse ter essas vitórias, era preciso ele ter ações espirituais. Amém? Você pode ser o melhor profissional. Você pode ser uma pessoa bem conhecida dentro do seu ramo de trabalho. Mas se Deus não estiver contigo, aquele dia nada vai bem. Você já teve essa impressão de coisas que você faz a vida inteira, mas tem dia que parece que você não sabe nem fazer aquilo que você está cansado de fazer? É por isso que nós devemos ter a presença do Senhor. É por isso que Davi fez questão de ir lá buscar a arca que estava na casa de Obed-Edom e dizer o seguinte: o lugar dela é no templo, é em Jerusalém. É o local onde ela nunca deveria ser tirada. Sabe, irmão? É preciso ter ações espirituais para que a gente possa ser habilitado para desfrutar o melhor tempo de Deus. E aí então Davi resgata a arca,
E mesmo que com o tempo ele deixou ela para trás, pelo fato que aconteceu, deixou no meio do caminho, ele retoma para buscá-la. O Senhor teu Deus te diz assim esta noite: volte lá nos teus sonhos e resgate ele de volta. É chegado o dia de você sonhar de novo. Volte lá atrás, aonde você deixou algo para trás, aonde disseram que você não conseguiria, onde disseram que você não teria possibilidade. Volte lá, retome, sabe? Levante-se de onde você caiu e se coloque de pé, porque verdadeiramente o teu sonho é a minha realização, diz o Senhor. Davi, ele poderia ter deixado a arca na casa de Obed-edom, estava bem, Obed-edom estava cuidando da arca, cuidando tanto que a provisão do Senhor estava com ele. Mas Davi disse, não, o lugar dela é na minha casa. Sabe, irmão, o diabo quer dizer para você que você tem que ser pobre, que você tem que ser miserável. O diabo vive dizendo para você que você precisa passar por escassez, que faz parte da tua família, você veio de uma geração, assim é mentira. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, e mais que vencedor quer dizer o quê? Que muitas batalhas você vai ter, mas em todas elas o Senhor te dará a vitória. Então não tenha medo de avançar, não tenha medo de errar, não tenha medo de alcançar. Pastor, mas e se não der certo? Os grandes homens que venceram, eles não tiveram medo, eles tinham risco de 50% dar certo e 50% dar errado. E eles preferiram acreditar, investiram o que nós não temos, e que não teríamos coragem, mas eles investiram. E a Bíblia diz que os vencedores, amados, são aqueles que são corajosos. São aqueles que quebram paradigmas. São aqueles que vencem a batalha e chegam do outro lado com uma única certeza: se eu não for vencedor, eu carregarei uma grande experiência, e isso é válido. Amém? Se nós pudéssemos comprar, e se tivesse preço para isso, a experiência de alguém bem mais velho seria mais fácil a vida, não seria? Pega um rapaz de 20 anos, compra a experiência de alguém de 60, 70 anos, ele transfere para ele, se isso fosse possível, fazer um download, né? E transferir para ele aquela experiência. Imagine, ele com 20 anos com uma experiência, ou com uma cabeça de um homem de 60 anos, será que ele iria prosperar? Com certeza. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar, e uma delas é a experiência de vida. Davi, ele teve várias experiências boas e ruins, mas ele tinha certeza que se Deus estava abençoando na casa de Obed-edom, para ele continuar o seu ministério, ele precisava da arca do Senhor no templo onde ele era rei. Você está entendendo, irmão? Preste atenção. Deus escolheu, como escolheu a Davi, forjando em mim, forjando em você, forjando em nós, o Espírito para que sejamos reconhecidos. E teremos então princípios espirituais, seremos forjados a ter experiência. E nos levará a guerras, e nessas guerras nós iremos vencer. Tem pessoas que quando pensam em guerra, só em pensar já desiste, já treme na base. Mas o Senhor te diz, eu te levarei a guerrear, a vencer e a avançar a lugares que você nunca antes poderia ter imaginado. Davi então traz a Arca da Aliança definitivamente para Jerusalém. E aí, amado, ele tem o início de vitória a partir daí. As suas maiores vitórias que ele alcançou, quando ele transformou o reino de Judá, quando ele realmente foi reconhecido por todas as nações, foi a partir do momento que ele trouxe a arca para Jerusalém. E por causa da arca, todas as coisas começaram a acontecer. Amém? Você sabia que a verdadeira Arca da Aliança, ninguém sabe onde ela está? Sabia disso? Pastor, ela não está lá em Jerusalém? Não, lá tem uma réplica. A verdadeira Arca da Aliança, que dentro dela tem 3 elementos: o cajado de Moisés, a tábua da lei e um pote de maná. Ninguém sabe onde está essa arca.
Definitivamente ela sumiu, ela desapareceu. Porque esta arca representa Jesus. O dia que a arca sair nos jornais, a arca da aliança apareceu, se prepare porque Jesus está a poucos minutos de voltar. Nós estamos falando muito de arca. Este ano para nós é o ano de Yom Teruah, o ano do toque da trombeta, o ano da arca da aliança, o ano do tempo que Deus está dizendo, se prepara, igreja, porque eu estou voltando. Mas preste atenção, amado, a Bíblia nos ensina, e eu sempre falo isso, que ninguém morre antes que a promessa de Deus se cumpra. Você crê nisso? Talvez se a gente olhar aqui no ângulo geral, quantas promessas ainda falta acontecer, não é verdade? Para Deus, no estralar de dedo, Ele faz todas as coisas. Mas eu também entendo que o Senhor não nos tira da batalha, não nos tira da guerra, para que nós saímos dela envergonhados. Sim ou não? A nossa vida é uma guerra diária. É chegado o tempo que a sua vitória você precisa acreditar nisso, você precisa desenvolver isso no teu coração, que a vitória é sua, a vitória é para a tua vida, você merece, foi conquistado na cruz do Calvário, porque esta guerra está acabando, Jesus está voltando, e Ele não quer tirar você daqui derrotado. Ele quer te levar um vencedor. Amém? Nós iremos viver eternamente com Ele na glória, mas nesta terra, Ele disse que nós comeríamos o melhor da terra. Isso precisa acontecer, meu irmão. Mas o fato é, tem pessoas que não creem, não querem, não aceitam, então vai continuar assim. Sim ou não? Não tem pessoas, você fala de Jesus, olha, o infeliz está lá morrendo, você fala, pelo amor de Deus. Se você partir agora, você não sabe para onde você vai. E você fala do amor de Deus, fala de Jesus para essa pessoa, e ela diz não. O que vai acontecer com ela? Ela não teve oportunidade? Mas ela não preferiu dizer não? Assim somos nós para as bênçãos, para a conquista, para uma família abençoada, para uma família linda. Sabe, para um ministério abençoado, rico da graça de Deus. Quando nós falamos não, o não prevalece. E a última palavra é a que fica. Aprenda a dizer sim, porque os teus sonhos estão à porta. E o Senhor quer trazer isso para a tua vida. Amém, amado? O diabo, na verdade, ele é aquele que quer nos roubar. Mas eu vou te falar um texto que diz o seguinte, que o diabo não nos toca. Sim ou não? Sim ou não? O diabo não? Ele tem esse poder para nos tocar? Não. Em você não. Na sua alma não. Mas aquilo que é seu, principalmente sonhos, ele tenta roubar. Por quê? Porque ele sabe se ele roubar os teus sonhos, se ele roubar o teu emprego, se ele roubar a saúde da tua família, é possível que você blasfeme contra Deus. Então ele te rouba. Amém? Saiba, meu irmão, que o que eu estou ministrando hoje não quer dizer que a sua vida será um mar de rosa e nunca mais você vai passar por luta. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as guerras continuarão. Mas saiba que o Senhor da peleja está contigo. Então entre na peleja, entre na guerra com uma única convicção. Se é para guerrear, eu vou guerrear. Mas eu tenho certeza que eu vou vencer. Uma coisa que o inimigo quer é que você se desespere no meio do caminho, dizendo, tá vendo? O que adianta? Eu estou lutando, eu estou orando, eu estou jejuando. Mas nada está acontecendo. É isso que ele quer ouvir, sabe? É isso que ele quer ouvir. A arca do Senhor ficou 20 anos em outro lugar. Só que ela estava apenas como um móvel num canto da casa. E aquela casa não houve prosperidade. Quando a arca de Obed-Edom chegou à casa de Obed-Edom, ele colocou no lugar principal, eu já falei isso em ministrações passadas, ele colocou ela na sala dele, no lugar de visita, onde as pessoas poderiam enxergá-la. Amém? Às vezes, nós damos honra a quem não tem. Não estou aqui criticando, mas eu já fui na casa de crente, que quando se abre a porta, a primeira coisa que tem
é o símbolo enorme do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do não sei o quê. Amém, todo mundo tem o direito de, né, ter o time que quiser, ainda que seja o Corinthians, está amarrado, mas... Sabe, irmão? Eu não estou dizendo para você colocar lá, Jesus é o Senhor. Mas o que deve ser prioridade em nossas vidas é a pessoa olhar para você e identificar você com alguma coisa, não é? Normalmente um cantor, você identifica ele pela música dele, não é? Quando você olha, lembra ou vê a pessoa do Sérgio Reis, você lembra quem? Música sertaneja, música da terra, não é? Quando você vê algum outro cantor, sei lá quem, o Fernandinho, você lembra o quê? Unção, homem de Deus. Quando você vê a pessoa do Thales, você fala, o nego escandaloso. Brincadeira. Preste atenção, as pessoas quando olharem para você, elas têm que identificar você alguma coisa, não é o Corinthians, não é o Santos, mas é Deus na sua vida. Lá vem um homem de Deus. E outras pessoas comentarem, olha, rapaz, eu já vi cada luta que esse rapaz passou, mas em todas elas ele é vencedor. Assim Davi era visto. Davi não era visto apenas como um rei. Davi não era visto como guerreiro. Davi era visto como homem e homem de Deus. Era isso que diferenciava Davi. Sabe, irmão? Mas hoje em dia as pessoas querem parecer mais com o mundo. Agir como o mundo age. E deixar o verdadeiro princípio ao qual nós somos chamados, que é servir e servir ao Senhor. Nós cantamos um louvor agora há pouco da Bruna Carla, que diz assim, Babilônia não habita em meu coração. Quero ser que a minha identidade é ser servo do Senhor. Não foi isso que nós cantamos? Isso precisa ser real. A nossa identidade é ser servo. E quando você for servo, o Senhor te colocará como rei. Terás e viverás o melhor da terra. Amém? Primeiro, venceu as limitações impostas pelo inimigo. Atos 10, 38 diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Senhor ungiu a Jesus para que ele desfizesse toda obra do diabo. E Jesus disse assim, eu vou ao Pai, mas enviarei a vós o meu Espírito, e vós farão obras maiores do que as que eu fiz. Ou seja, toda obra que o diabo se levantar contra a tua vida, você tem poder de desfazê-la em meu nome. Tem pessoas que quando passa por um processo difícil, corre para chamar o pastor, o obreiro, o irmão fulano de tal. A Bíblia diz assim, eu estou em você, eu é Jesus. Ele já habita em nós. O Espírito Santo já nos ungiu para desfazer a obra do diabo. Então nós temos toda a autoridade, amado, sabe? De vencer. Às vezes nós queremos vencer os nossos próprios eu, como está esta imagem. Você mesmo te diminuindo. Dizendo que você não pode, que você não é possível, sabe? Tendo essas limitações impostas pelo inimigo. O inimigo diz, não, você não pode. Lembra que a semana passada você pecou? Lembra que você ficou sem tomar uma ceia porque você fez isso? A gente fala, é mesmo, né, Satanás? Só não fala assim. Mas nas atitudes nós falamos, é mesmo. Sabe, diabo, que você está certo? Eu realmente não valho nada. Eu sou endemoniado. Se Jesus voltar agora é capaz de eu nem ir. Aí o diabo bate palma dizendo isso mesmo. Abra a tua boca e fale aquilo que eu quero ouvir, que é som maravilhoso aos meus ouvidos. E o Senhor está dizendo, mentira, eu te ungi, eu te escolhi, antes mesmo que você nascesse, desde o ventre da tua mãe, eu sabia que você ia errar, eu sabia que você ia pecar, eu sabia que você ia escorregar, mas o meu sangue te purifica de todo mal. E nós damos crédito a Satanás. Davi, quando ele caiu e pecou com Betseba, ele foi julgado pelo povo. Mas quando ele lá no Salmo 51 diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, Deus disse o quê? Sai fora, cara. Você pecou, você vai morrer. Foi isso que o Senhor disse? Não, mas o Senhor reconheceu o seu pecado e lhe acrescentou tempos de vida. E ele continuou sendo o quê?
ele passou a ser faxineiro? Não, ele continuou sendo rei e se tornou um dos melhores reis da época. O pecado pesa e pesa muito, mas a mão de Deus, o peso dela é maior para nos purificar. Venceu a morte através do poder da ressurreição. Coríntios 15, 55 diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Esse texto, amado, Paulo fala sobre isso com uma única certeza, dizendo que nem da morte nós devemos temer, nem mesmo a morte. Porque a morte para o cristão é o começo de uma vida eterna. A morte para o cristão é o cancelamento, o final do sofrimento, de guerras, de lutas e perseguições neste mundo para viver com o Senhor eternamente. Morte para nós não é ruim. O salmista, o Senhor diz assim, que Deus se alegra na morte do justo. Sabe por quê que Deus se alegra na morte do justo? Porque verdadeiramente ele cumpriu o seu papel na terra e vai habitar com o Senhor para todo sempre. Amém? Próximo. Venceu o próprio Satanás. Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Este é o sexto passo, que é a vitória do Senhor entrando em nossas vidas para um novo tempo. Jesus venceu o diabo, venceu a luta desta terra. E toda vez, amado, que nós colocamos o nosso coração e nos propomos a fazer algo para Deus ou para nós mesmos, saiba que o Senhor está contigo. Amém? Tem alguém que nessa semana precisou dar alguma resposta ou teve que tomar alguma decisão e ficou assim meio preocupado, dizendo, e agora? Eu orei, mas eu não tive uma resposta de Deus. Tem alguém aqui nesta noite? Levante a mão. Que precisou de alguma resposta de Deus, ou precisa de uma resposta da parte de Deus, de algo que vai precisar fazer ou tomar, uma posição séria. Alguém já passou por isso? Sim. Amém. Por que eu estou perguntando isso? Pastor, você tem alguma revelação para me dar? Não é isso. Eu vou te explicar o que você quer ouvir. O que você quer ouvir da parte de Deus é sim ou não. Não é verdade? Estou certo ou estou errado? Não é assim? Deus, e agora? O que eu faço? Eu dou esse passo, eu não quero desobedecer, eu não quero quebrar a cara, mas eu também não quero fazer nada precipitado. Preste atenção. Essa figura que está aqui, Jesus e o diabo, ele já venceu. O Senhor disse, eu já venci o mundo. Então, consequentemente, nós também venceremos. Mas como que eu sei, pastor, a resposta de Deus para aquilo que eu quero, se é da vontade de Deus ou não? É simples, faça uma pergunta para você mesmo. O que eu vou fazer? A resposta que eu vou dar é bênção para a minha vida? Se é, Deus está neste negócio. A resposta que eu preciso dar vai prejudicar alguém? Se vai, Deus não está nesse negócio. Porque a bênção de Deus, ela é incondicional. Ela é direta a você. Amém? A condição que nós devemos ter é, se é bênção para a minha vida, se não vai me atrapalhar nem a minha casa, nem a minha família, e vai realizar os meus sonhos, é claro que é de Deus. Amém, irmão? Pastor, mas é um grande investimento, é um grande passo, é uma grande mudança. O nosso Deus é grande, então é de Deus. Amém? Você não pediu uma grande transformação, uma grande mudança? Quando vem, você tem medo? Se é bênção para a tua vida, se não vai prejudicar ninguém, se não vai escandalizar o nome do Senhor, você não precisa nem pedir confirmação. Uma vez uma jovem falou assim, pastor, eu quero casar. Eu disse, amém. Mas eu estou orando e quero pedir confirmação. Você ora por mim? Eu disse, mas que confirmação que você quer? Eu quero saber se é de Deus. Eu disse, Deus não escolhe marido nem mulher para ninguém. Você sabe, você gosta desse rapaz? Gosto. Te faz feliz? Sim. Você conhece os defeitos dele? Sim. Você acha que você está apta a viver com esses defeitos, caso ele não mude? Sim, estou. Então pode ir, minha fé é de Deus.
Porque se não fosse de Deus, você mesmo teria rejeição ao seu coração. Pode até lá na frente, sei lá, por alguma razão não dar certo, mas por uma outra situação, não por essa. Amém? É a mesma coisa, eu quero comprar um carro e eu disse assim, ai Senhor, será que é de Deus? Primeiro, Deus não vai dizer a marca para você, é você que tem que dizer para Ele, né? Se você quer comprar um Fusca, Deus vai te dar o Fusca. Mas se você quer comprar o Fusca novo, New Beetles, então você vai ter ele. A primeira coisa que o Senhor nos ensina, cabe no teu bolso? Cabe. Essa prestação não vai atrapalhar tanto tempo? É um sonho? É. Sempre vem alguém dizendo, você é louco. Você poderia pegar esse dinheiro de 48 parcelas ou de 60, juntar e comprar à vista. Quem faz isso? Você vai pagar mais de 50% de juros. Ô irmão, se fosse para comprar à vista não era um sonho, era uma possibilidade. Não é verdade? Tem pessoa que comprou lá, meu filho. Eu conheço alguns que pagou 200 parcelas de não sei quanto e está feliz da vida. E isso é que Deus se alegra. Você está bem, porque dinheiro se ganha, dinheiro corre atrás, dinheiro trabalha, dinheiro é para gastar. Amém? Agora o cara fica andando a pé a vida inteira guardando dinheiro e toda vez que aperta ele pega daquele dinheiro que ele estava guardando para fazer outra coisa, não teve o sonho, não teve a realização e olha para Deus e diz, eu não sei porque o Senhor não me ajuda. Amém, irmão? Nós temos a vitória do Senhor conosco. Amém? Próximo. Ter consigo a arca da aliança, que é Jesus Cristo. A maior aliança que fez na terra, que fez nos céus foi Jesus. Deu a sua própria vida por amor a nós. Amém? Esta é a maior aliança. Nós precisamos ter esta aliança conosco, que é Jesus. Sabe? Porque Jesus disse lá em João 15, versículo 5, ele disse assim, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer sem Ele. Ele disse, tudo o que quiseres, pede ao Pai em meu nome. Ele poderia dizer, pede no nome do serafim, do querubim. Pede em nome de Jeová, Rafá, Nissi, Jireh, Shaddai, Shalom. Ele disse, não, peça em meu nome. Porque tudo que pedir em meu nome, assim vos será feito. Também em Filipenses 4:13, nós lemos que tudo podemos com essa arca que é Jesus. Leia o que está escrito. Paulo, quando ele disse isso, muitas pessoas pegam esse texto isolado e dizem assim, eu posso fazer tudo. Não, Paulo disse assim, eu posso passar frio, eu posso passar fome, eu posso passar necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, irmão? Às vezes nós falamos assim, poxa, mas eu sou cristão, eu não tenho que passar luta, não tenho que passar dificuldade, sou crente, não posso ficar doente. Ah, sou crente, meu carro não pode ser roubado. Pode, nós podemos tudo. Sabe? Porque independente do que nós passamos ou vivemos, o Senhor é aquele que nos fortalece. E se Ele nos fortalece, Ele diz assim, mesmo na prova, eu sou contigo. Às vezes, se você está passando por uma enfermidade terrível que não tem cura, dinheiro vai resolver? Não. Mas se você tiver um bom amigo do teu lado, este amigo vai fazer a grande diferença. E todos, como diz a Bíblia, podem te abandonar, mas esta arca, esse Jesus, jamais te abandonará. Nem na hora da morte. Amém? Então, amado, nós entramos em vitória, vencendo em 4 áreas de resistência. Deus escolheu o caminho da guerra para dar a Davi todas as suas vitórias. E nenhuma vitória que Davi teve essa vitória foi sem guerra. Olha o que está escrito em 1 Crônicas 13:12. Temeu Davi a Deus e naquele dia disse, como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Davi, depois de 3 meses que ele largou a arca lá, porque o rapaz foi fulminado pelo Senhor, ele ficou chateado com aquela situação. Era um dia de festa, sabe? A festa estava muito bonita, eles estavam caminhando para Jerusalém, carregando a arca, até que a arca tomba. O rapaz então coloca a mão na arca, ele é fulminado. Davi disse, pronto, acabou a festa.
Então não é para esta arca, deixa essa arca. E ele tratou as coisas de Deus por um momento com desprezo. Quantas vezes nós fazemos isso? Porque não deu certo, porque está mal-humorado, porque está chateado, diz, não, então também não vou fazer. Também não quero mais. Ele fez exatamente isso, deixou a arca. A casa mais próxima, à beira da estrada, era a casa de Obed-Edom. A casa de Obed-Edom não era à toa que era na beira da estrada. Obed-Edom era um adorador ao Senhor. Era alguém que estava pedindo a Deus uma resposta. Era alguém que estava pedindo a Deus uma resposta para o teu trabalho, para a tua família, para as tuas finanças. Ele não imaginava que aquilo iria acontecer. A pessoa que morava na beira da estrada naquela época eram pessoas que tinham menos condição. Quem tinha uma casa na beira da estrada, na beira do caminho, eram casas pequenas, porque as grandes casas, eram como fazendas, eram afastadas. A casa de Obed-Edom era exatamente próximo a onde aconteceu esse fato, onde Uzá foi fulminado por Deus. E ele então, quando viu aquela situação, sabe que o rei ficou constrangido, ele disse, não, faz o seguinte, a minha casa está aqui, a mais próxima, vamos levar a arca até lá, fala para o sacerdote levar a arca e deixar na minha casa, eu vou cuidar dela. E ele assim fez, irmão. Quando nós cuidamos da obra de Deus, com todo o nosso coração, nós temos o direito de sonhar e Deus trazer a realidade. Este ano, Deus quer entrar com a arca na sua casa. Este ano, Deus quer levantar, sabe, os líderes de tribos que por alguma razão achou melhor deixar a arca num canto, deixar a função de lado por conta do trabalho, por conta da escola, por conta de não ter lugar aonde pousar a arca. E o Senhor te diz, hoje eu levanto esta arca de onde está e vou em direção da sua casa. Porque aonde você entrar com esta arca, Deus vai prosperar. Amém? Quantas pessoas deixou a arca de lado? Quantas pessoas devagarzinho foi desfazendo? Sabe? Já não havia mais interesse. Mas o Senhor te diz, tu queres prosperar? Tu queres avançar? Queres que os teus sonhos sejam realidades? Então leve a minha arca, não só à casa de Obed-Edom, mas em Jerusalém, em todo o canto da Judeia, porque aonde esta arca entrar, eu abençoarei. Nós temos o poder da arca, nós temos a presença do Senhor, nós temos Jesus Cristo, e nós ficamos na igreja pedindo a Deus que prospere a nossa vida, que cure os nossos filhos, que abençoe a nossa casa. Quantas famílias estão morrendo esperando o Deus que está dentro de você? Quantas famílias estão passando dificuldade, necessidade, porque a arca está na tua casa apenas, é tempo de levá-la para Jerusalém. Você está entendendo? Ter consigo a arca da aliança. E você tem contigo esta arca. Mas é justo a bênção só para nós? Quantas pessoas precisam ser curadas? Todos os focos de resistência, amado, o habilitaram a cada dia. E quando eu estava orando hoje ao Senhor e dizendo, Senhor, se é isso que Tu queres, então eu serei o primeiro. E em público, eu quero dizer que eu estou abrindo uma célula, uma campanha, estarei dando início nesta casa, que não é a igreja. Aonde, pastor? Não sei. Mas a primeira casa que se levantar a partir de hoje, não sendo ninguém da igreja, dizendo eu quero uma campanha na minha casa, pode deixar que o pastor Alexandre, junto com a pastora, vai estar fazendo isso. Porque se é para começar, então comece de mim. Davi disse, não adianta eu mandar ninguém buscar a arca, eu tenho que ir. Preciso ver achar tempo para isso, mas nós iremos achar.
Sabe por quê, irmão? Porque senão os meus sonhos ficarão paralisados. Os teus sonhos ficarão paralisados. Nós vamos trabalhar e não ver resultado. Porque Jesus está às portas e a gente está preocupado em ganhar mais. Jesus está à porta e nós estamos preocupados em ter um outro emprego para suprir as necessidades, para comprar o carro, a casa, para poder viajar, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. E muitas pessoas estão viajando para o inferno. A passos largos para o inferno, e nós estamos dizendo, mas eu já chamei, pastor, para ir na igreja. Mas a pessoa não quer, então fazer o quê? Vá você na casa dela. Você é a igreja. Mas eu não sei pregar. O que você sabe que pode até ser nada, é mais do que ela que não sabe absolutamente nada. Amém? Mas ficamos, nos limitando a reunião de homens, de mulheres, de jovem, de adolescente, de criança, a congresso A, B e C, precisa ser feito? Precisa. Mas quantas famílias estão morrendo aí fora, irmão? E nós não temos tempo. O tempo que você tem é para assistir o último capítulo da novela. Um filme novo que vai estar passando. Eu vou no cinema, eu vou no shopping. Enquanto você vai no shopping comer um lanche, e o que você gasta ali, tem famílias que precisam daquele valor para comer a semana inteira. Mas eu não tenho dinheiro para dar para ela, mas você tem a presença da arca, você tem a presença de Deus, e aonde você chegar, a prosperidade vai chegar junto contigo, e a casa vai prosperar, porque tu és casa de Obed-Edom. Tu és a presença de Deus, irmão. Graças a Deus, toda semana, todo mês, frequentemente nós temos pessoas testemunhando, olha, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, glória a Deus, fico feliz por isso. Mas o Senhor olha e diz assim, quantas pessoas não tem? Enquanto você está dizendo do carro, da casa, do filho que nasceu com saúde, quantas pessoas estão chorando no hospital porque o filho não nasceu com saúde? Porque não tem o que comer, porque não tem o que vestir, porque vai chegar o dia das mães, não tem mãe, não tem pai, não tem filho. E precisa apenas de uma pequena porcentagem de uma palavra amiga que você pode levá-la. O sexto passo de Obed-Edom é levar a arca para sua casa. E esta arca, ela só vai prosperar à medida que você semear na vida de outro. Aí a prosperidade virá. Amém? Primeiro, vencendo as resistências ministeriais em nós mesmos. 1 Coríntios 9:25. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O atleta, ele corre por uma coroa, por uma medalha. Nós corremos, não é por coroa nem por medalha. A nossa coroa, ela não é de metal, ela não é de prata, não é de bronze, mas é a coroa incorruptível. Nós corremos tanto aqui, amado, sabe? Tem pessoas que trabalham de manhã, faz curso, às vezes vai para a escola e só chega em casa, a casa mesmo praticamente é para dormir. Aí você fala assim, se você parar tudo e falar, meu Deus, se eu morrer agora, o que eu fiz para Deus? O que eu vou apresentar para o Senhor? Seus estudos? Mas é o meu trabalho. Deixa eu te falar o que é o seu trabalho. O seu trabalho chama-se troca. Troca, pastor? Você vendeu o seu tempo por um valor. E o seu chefe te paga aquele valor todo mês em troca do tempo que você vendeu para ele. Um tempo que não é seu. Se você dizer assim, hoje eu estou acordando de manhã, vou vender mais um dia para o meu chefe, o Senhor diz, louco, se eu pedir a tua vida agora, o que você pode fazer? Amém? Enquanto você sai para trabalhar, claro, nós necessitamos disso. Nós vivemos num país e num mundo em que tudo é troca. Mas o Senhor te diz assim, deixa eu te sustentar. Deixa eu prover na tua vida. Troca comigo um pouco deste seu tempo. 1 hora, 2 horas, 3 horas por semana. Troca. Abençoa alguém. E você vai ver que você não vai precisar correr atrás da bênção tanto como tem corrido. Porque eu vou te abençoar. Davi, amado, na época não discerniu a bênção de Deus na arca.
e perdeu a oportunidade 3 meses, mas ele era muito sábio. Talvez fosse eu ou você, a gente tem costume de ser acomodado, sabe? É a arca. Não, mês que vem eu vou lá buscar. Não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar depois das Olimpíadas, depois da Copa do Mundo, tá tudo mais devagar, depois do Carnaval, né? Parou as festas, não tem mais rodízio, então a gente vai lá e vamos buscar a arca. Aí chega a data, não, eu tenho um compromisso agora, eu não posso adiar, eu tenho faculdade, eu tenho um trabalho, eu tenho escola, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho a igreja, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e nós vamos deixando. Não, pastor, o ano que vem, o ano do Yom Teruah, nós retomamos todo o trabalho, e nós vamos fazer, e vai ser uma bênção, e passou o ano, passou 2, passou 3. Davi, ele foi inteligentíssimo. O máximo que ele permitiu foi 3 meses. Ele falou, opa, se está prosperando a casa de Obed-Edom, não é questão de inveja ou de soberba, mas eu vou buscar essa bênção para mim. Porque é para mim. Letra A, vencendo a resistência das nossas limitações humanas. Tiago 1,5 diz, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e não censura e ser-lhe-á dada. Tem gente que diz, pastor, mas como que eu vou fazer? Eu não sei. Não sei pregar, não sei falar, eu não sei orar. Se me chamar lá para orar para o endemoniado e ele se manifestar, é capaz de eu sair correndo. Irmãos, eu aceitei Jesus. Em fevereiro do ano que eu aceitei, em junho do mesmo ano eu desci as águas do batismo. Em setembro, eu estava nos lares pregando o evangelho. Eu gostava muito de cantar, né? E eu ia com um grupo de irmãs. Era eu e um outro irmãozinho. Ele não ia muito, não. Eu era que só ia. Era eu, né? Desculpa a brincadeira, a veiarada toda. E aonde chegavam, lá estava o Alexandre, o irmão Alexandre, né? Magrinho como hoje. Não mudou muito. E aquela irmãzinha, umas irmãs já até faleceram, né? A irmã Carminha, tadinha, era desse tamanhozinho, uma mulher de Deus. E algumas não sabiam ler. Então elas gostavam que eu fosse, porque elas diziam assim, irmão, abre no livro tal, no versículo tal, e fala aquilo que você sentir. E era assim, irmão. E eu não sabia de nada, mas eu tinha convicção, eu tinha vontade, sabe? Eu sabia de onde o Senhor tinha me tirado. E quando eu chegava naquele local, nós começávamos a ministrar, sabe? E ela falava, agora fala o que você sentiu. Às vezes elas, né, pregavam, falavam muito pouquinho, e aí ali Deus começou a me dar a oportunidade. Eu sempre digo que o meu ministério, a minha igreja nasceu numa célula, nasceu dentro de uma casa. E aí foi crescendo, crescendo. E quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo no monte. Eu pedi a Deus, só que eu tinha medo, porque eu ficava com medo de ser algum espírito que se manifestasse em mim, por conta de eu ter vindo do Candomblé, e não ser Deus, então eu ficava sempre retendo. Até quando eu fui batizado no Espírito Santo, Deus me deu o dom da revelação. E às vezes, assim, eu tinha os cultos na semana, na época na quadrangular, os cultos eram terça, quinta, sexta, sábado e domingo. E na quarta-feira era a tarde da bênção. E todo dia eu estava na igreja. Sabe? Só não tinha na segunda-feira. Mas de vez em quando tinha uma reunião. E eu tinha aquela sede. E os dias que não dava para a gente fazer, a gente fazia na parte da tarde. E eu me recordo até hoje, irmãos, a primeira sensibilidade que eu tive do Espírito Santo. Eu estava tomando banho e o Senhor disse assim, olha, quando você chegar lá nessa casa, era o primeiro dia da célula, eu não conhecia ninguém. Vai ter uma senhora assim, assim, assim. Ela vai estar vestida desse jeito. E você vai falar isso para ela. Eu falei, ixi, tá amarrado. Tá amarrado. Esse é o capeta que tá falando na minha mente. E tá querendo me confundir. E eu sei que não vai ter ninguém desse jeito. E quando eu chego lá, irmão, eu olhei e falei, pensei comigo, tá vendo, diabo? Tem ninguém desse jeito, não. Isso era coisa do inferno. Eu ainda falei pra irmãzinha, depois no final da ministração, ore por mim, irmã Carminha. Ela disse, tá bom, irmãozinho. E aí, de repente, nós começamos de mão dadas a orar. Aí, daqui a pouco, chegou alguém. Quando chegou alguém, abriu a roda e segurou na mão. Eu estava com o olho fechado. Quando eu olhei, era quem?
a pessoa. Meu coração parecia que ia sair na boca, eu não sabia se eu orava, se eu falava tá amarrado, Satanás, porque até então eu era novo, eu não tinha essa intimidade, né? É o que o texto diz. Eu falei, Senhor, me dá sabedoria, como que eu vou fazer? Acho que é o capeta que vem em forma desta mulher para me afrontar. E o Senhor começou, e ela apertava a minha mão, e o Senhor dizia, fala agora. Irmão, eu não consegui ficar quieto. Terminou, soltei a mão dela, estava mais suando que tudo, coloquei a mão no ombro dela e falei assim, olha, se é Deus eu não sei. Mas é o seguinte, é isso. A mulher caiu de joelho e começou a chorar. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E aí, né, começou essa experiência. E eu sempre fui uma pessoa assim, para quem já nos conhece sabe disso, tanto os levitas como a única coisa que nós fazemos antes é a palavra, por conta ser hoje, né, com slide, PowerPoint, é obrigado a fazer antes, não dá para fazer na hora, né? Então ela já é mais ou menos programada. Mas desde o louvor, ministração, tudo eu faço conforme o Espírito Santo. Eu não programo nada. Eu não digo assim, ó, hoje eu vou cantar o louvor A, B ou C, eu vou pregar assim, eu vou orar assim. Sabe o que é isso, amado? Isso é confiança, é intimidade. É você dizer assim, Senhor, estou aqui. Eu sou o local onde o Senhor deseja habitar, então eu estou pronto. E quando você fizer isso, você vai ser exatamente assim. Deus vai te usar com toda a autoridade. Seja em revelação, como aconteceu comigo, sabe? Seja em ministração, seja em louvor. Nós precisamos estar de coração aberto. E é por isso, amado, que nós podemos sonhar e Deus traz a realização. Apenas sonha, apenas faça. Você pensa que teve dias, teve momentos também que eu não estava chateado, triste, ferido. E a minha vontade não era nem descer para ministrar o culto. Mas você já parou para pensar? Um dia você vem para a Santa Ceia e tem um recado aqui bem grande. Pastor, não está legal hoje, pode ir embora que não vai ter ceia. Já aconteceu isso contigo aqui? Graças a Deus não, né? Porque se eu tiver legal, se eu não tiver legal, só se eu estiver morrendo, conseguir ficar em pé. Eu lembro quando eu fiz aquela operação da hérnia, sabe? Eu estava fervendo. Eu falei, eu vou ficar aqui em cima orando e o culto vai acontecer lá embaixo. Quem disse? Eu não parava quieto lá em cima, não, eu vou descer. E louvei, cantei, pulei, entendeu? E ministrei, porque a minha vida é servir a Deus. E quando nós servimos, amado, de coração, sem imposição, sem obrigação, tudo flui, tudo anda. Amém? Letra B. Vencendo a resistência do diabo e dos seus enviados. Mateus 11:12 diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Deixa esse texto aqui. Vamos ler tudo junto? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Se apodera de quê? Do reino, da bênção, da unção. Amém? Nós precisamos nos esforçar, irmãos. Porque o inimigo, o que ele quer na verdade, sabe? Que o diabo quer e os seus enviados, é que você desista. Quando você desiste, você deixa de ser abençoado. Você está vendo essa imagem aqui? Eu acho ela até engraçada, mas é um fato real. Está vendo o diabo tentando pegar um crente? Mas o crente tem uma cobertura espiritual enquanto ele está aos pés do Senhor. Vence todo o mal. Enquanto você trabalha na obra para Deus, você pode ter certeza que você está coberto com o sangue de Jesus, e ainda que o diabo se levante. Sabe? Certa vez um irmão falou assim, pastor, vai lá comigo naquela casa lá, porque eu não vou lá não. Eu falei, por quê, meu irmão? Ah, aquela mulher é macumbeira, é doida. Nós chegamos lá, ela começou a virar o olho, sabe? Eu não sabia se eu saía correndo, se eu dizia glória a Deus ou tá amarrado. Eu disse, você fez o quê? Eu fiquei com medo do canto, dizendo, Jesus, me cobre com o teu sangue. Mas eu não podia falar nada, porque estava minha esposa, estavam os meus filhos, estavam os obreiros, mas eu sei o quanto eu estava tremendo. E eu falava assim, ai Jesus, me cobre com teu sangue, porque se esse capeta vir em cima de mim, eu saio daqui gritando. Então ele tinha medo. Mas olha como Deus honra. Amado, ele falou que ele estava lá e de repente a mulher ficou possessa. E quando ela veio assim, cambaleando para cima dele, ele teve uma reação imediata. Ele levantou o braço e falou, sai em nome de Jesus. E a mulher, puf, caiu no chão e ficou liberta. Aí ele cresceu, ele disse, glória a Deus.
Já não teve mais medo, por quê? Porque o mal não pôde com ele. Sabe, irmão, o diabo sabe que você está com medo, mas ele sabe também que existe um Deus que está contigo. E a arca da aliança, a presença do Senhor, jamais te deixará na mão. Letra C, vencendo as resistências dos homens. João 5,19 diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo já é do maligno, está morto no maligno. Mas vença a resistência dos homens, a resistência que eu coloco, que você coloca. Segundo, grandes vitórias pela fé na palavra que recebemos. Isaías 1,19 diz, se quiseres e me ouvires, acontecerá o quê? Comereis o melhor desta terra. A palavra já foi liberada. Olha o que diz assim, ó. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Martin, quem? Luther? Quem foi este homem? Alguém sabe quem foi Martin Luther King? Hã? Foi um grande homem de Deus. Um homem que pregava a verdade e na sua verdade ele falava da fé. Ele diz, dê o primeiro passo da escada, mesmo que você não consiga enxergar a escada toda. Não, está escuro, está um nevoeiro. Deus te deu o primeiro passo. Suba ele e deixa que para mais à frente o resto o Senhor fará. Nós ficamos com medo, irmão. Às vezes começamos a dizer, não, sabe? A palavra de Deus, amado, é sempre condicional ao homem. Aquilo que você fala, eu vou fazer, você faz. O que aconteceu com Pedro no barco, quando Jesus chamou ele, né? Ele falou, Senhor, ordena que eu vá até a ti, eu vou. O Senhor falou, então vem. Ele sai do barco, põe o pé na água, sente que a água estava firme. Ele falou, opa, é nós, estamos em casa. Começou a andar. A partir daí veio o quê? Não veio a tempestade? Não veio o vento? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele afundou? Não. Mas quando ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar, sim ou não? A fé das pessoas às vezes é assim. Ela começa bem, vai até o meio, do meio para lá, só Deus sabe. Amém? Um homem amado, ele pode vir à igreja, sendo um pastor, um bispo, um diácono, seja quem ele for. Ele pode viver derrotas ou pode viver vitórias. Depende do que ele vai fazer com a palavra de Deus ao qual ele recebe. Preste atenção. Você está tendo o privilégio de receber uma palavra liberada hoje de Obed-Edom. Você pode pegar esta palavra, colocar dentro do teu coração, ao sair desta porta para fora, viver o melhor da terra ou continuar derrotado. Amém? Quantas pessoas tinha no tanque de Betesda quando Jesus curou aquele paralítico? Milhares, não é verdade? Quantos saiu de lá curado? Apenas um. E os outros? Os outros estavam olhando para o tanque. Jesus tinha poder de curar todo mundo ao mesmo tempo? Sim. Mas eles não quiseram. Assim somos nós. Você pode pegar a palavra de Deus hoje e falar, opa, essa palavra é para mim, eu vou viver isso, eu vou celebrar essa palavra de Deus na minha vida, eu vou ter sonhos, eu vou trazer a arca para dentro da minha casa, eu serei a arca da aliança que levarei a bênção para todos os lugares. Como você pode estar aqui dizendo, nossa, mas o culto até agora não acabou? E viver a mesmice de sempre. Depende do que você vai fazer. Exemplo disso, amado, sabe? É Davi em Ziclade, no 1 Samuel 30. Tudo estava aparentemente perdido. Mas Deus tinha para Davi um novo tempo, um tempo de vitória. Tudo estava aparentemente perdido. Talvez você diga assim, mas agora já não tem mais jeito. Tudo depende do primeiro passo que você dá. Esta vitória vem a partir da palavra. Davi ouviu a palavra profética e foi e venceu. Terceiro, eliminando da minha vida as precipitações. Provérbio 19:2 diz assim, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é? Quantos precipitados tem aqui hoje? Pastor, não manda eu levantar a mão, porque eu não vou levantar. Todos nós temos um pouco de precipitação, não é? Somos imediatistas, é para ontem. A palavra de Deus diz o seguinte, que nós nos precipitamos e fazemos o que é errado. Olha essa imagem aqui. Todas as peças são que cor?
Por que ele está colocando uma vermelha? Porque era exatamente o buraquinho que cabia. Ele falou, então deve ser essa aqui mesmo. Ele não parou para pensar que seria a única diferença. Às vezes a gente olha e fala, não, mas é do mesmo tamanho, o desenho é igual, a medida. Então é essa, vai lá e pum. Precipitação. Não paramos para refletir, não paramos para analisar. Sabe, irmão, há um pensador que disse assim, que a precipitação é a irmã gêmea da ansiedade. E é uma verdade. A precipitação é a irmã gêmea da ansiedade. Precipitar significa não ter descanso na alma, não saber esperar o tempo de Deus e por isso destruir a obra de Deus, a vontade de Deus na sua vida, por ser precipitada.